Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no 17º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus nos põe hoje diante da seguinte interrogação: quais são os bens que estamos escolhendo? Qual é a pergunta da liturgia de hoje? Quais são os bens? Vejam, é possível nós termos bens materiais? Sim. É bom ter os bens materiais? Sim. Porém tem um problema. O nosso coração se relaciona mal com as coisas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um sujeito ele está desempregado e pede a Deus um emprego. Manda, Senhor, um trabalho para mim. Ele faz uma novena e consegue. A questão é, depois ele começa a não ter mais vida. Depois ele começa a se dedicar de domingo a domingo àquele trabalho. A pergunta é, valeu a pena? Está renunciando a quê? Está renunciando a todo bem sobrenatural. Então, o convite dessa liturgia de hoje é corações ao alto. Corações ao alto. Nós estamos em uma sociedade que tem o seu coração voltado para as coisas terrenas. Não digo que as coisas terrenas são ruins, não são. O problema é quando nós já estamos totalmente apegados e achamos que para tudo na vida, o que você precisa mais contar é com o seu dinheiro, com as suas forças, com aquilo que o seu trabalho, com aquilo que o seu dinheiro pode conseguir, aquilo que você pode adquirir. Nós estamos entrando em uma sociedade que é doente por dinheiro. Mais. É doente em especial por acúmulo de bens. E quando olham para as coisas óbvias da vida, olham com medo. Vou dar um outro exemplo. Imagine você que na rua ou na igreja tem um casal. E você olha para aquele casal e vê que eles têm 6 filhos. Pergunta: como você olha e fala desse tipo de coisa desse tipo de coisa entre aspas, que você vê aí? Meu Deus, Ave Maria, quanto menino é esse? Como é que eles conseguem dar conta? Eles não têm televisão lá na casa deles? Meu Deus, será que eles nunca ouviram falar de métodos contraceptivos, de laqueadura, de vasectomia, de pílula do dia seguinte, de camisinha? Será que eles nunca ouviram falar dessas coisas? Porque você pensa tudo pela ótica financeira. Agora pense a seguinte situação. Quando uma criança nasce, quem são os primeiros educadores dela? São os pais. Ela vai saber o nome de todas as coisas? Sabe não. Então, ao longo, até mais ou menos, quem sabe, uns 8 anos de idade, a criança vai encher os pais de perguntas. Papai, o que é aquilo que o jogador está chutando? É uma bola, meu filho. Papai, o que é aquilo que está no céu e fica brilhando? É o sol, meu filho. Agora imagine que o seu filho está diante desse mesmo casal de 7 filhos.
e diz assim para você: papai, o que são aquilo? Ou o que é aquilo? Você responde o que, seu infeliz? Você responde o quê? Seja sincero, 5 minutos de sinceridade. Você responde que é uma família. Aí você não consegue mais raciocinar com termos financeiros, porque as coisas estão diante dos seus olhos, porém você as encara apenas no sentido material, financeiro. Então saibam, tem muita gente que diz que tem fé, mas está profundamente apegado às coisas materiais. E se vier mais um filho, como é que nós vamos criar? E como é que vai ficar a conta da casa? Quem crê em Deus, nada lhe falta, porque só Deus basta. Só Deus basta, dizia Santa Teresa d'Ávila. É por isso, irmãos, que no seu folheto, no número 5, a oração coleta de hoje nos diz: ó Deus, o quê? Amparo. Primeira característica de Deus hoje nessa liturgia: Deus para nós é um amparo. Amparo dos que em vós esperam. Sem vós nada é santo. Olha que oração maravilhosa. Sem vós, ó Deus, nada tem valor, nada é santo. Porque você passa a colocar mais a sua confiança nele do que em você. Deixa eu dar um testemunho lá da minha terra. Meus avós criaram 23. Desses 23, 2 ou 3, se não me engano, não eram filhos deles, pegaram para criar. Meu avô era analfabeto e só sabia as 4 operações. Num sertão nordestino, que tinha água, viu? Vocês não veem com essa piadinha: não tem água lá, não tem mais água do que aqui, viu? Eles que ficam fazendo essas piadinhas, dizendo que o Nordeste é seco. Não me obriga a jogar uma praga. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam. Sem vós nada tem valor, nada é santo. E continua: multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, repita agora, leiamos juntos: usemos agora de tal modo os bens temporais. Os bens temporais que nós possamos adquirir são ruins? Não. O problema é quando você acha que os bens temporais são tudo. E mais ainda, muitas vezes você pode utilizar um discurso bonito. Não, porque eu estou pensando no futuro da minha casa, estou pensando no futuro do meu filho, estou pensando no futuro. Aí, por conta do futuro, que nunca chegou ainda e que nem chegará talvez para você, porque você pode morrer antes, você se esqueceu de buscar os bens sobrenaturais. Tem coisas na vida, irmãos, que são importantes, mas tem coisas na vida que são essenciais. Sem elas, nós não podemos viver. É por isso que talvez essa liturgia de hoje possa ser resumida em uma música muito antiga, que ela começa assim: mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. E o refrão, olha o refrão:
pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Tu és a minha herança. Te louvo. Te louvo. Te louvo em verdade. Ok. Mas será que Deus para nós é a nossa herança? Será que Deus para nós é a nossa maior riqueza? Será que Deus para nós é o centro daquilo que nós cantamos? Ou simplesmente as nossas canções colocam Deus aparentemente como o centro, mas de fato Ele não está no centro? Porque nós queremos tomar as coisas com as nossas mãos, com as nossas rédeas. Olha só, um casal precisa se lançar em Deus para ter uma família numerosa. É claro, precisa analisar as suas circunstâncias de vida. Mas se um casal tem fé, eles precisam se entregar a Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo. Porque 3 coisas a gente vai professar daqui a pouco. Creio em Deus. Primeira coisa que você crê, que existe um Deus. Primeiro, se existe um Deus, você precisa deixar e se abandonar nele. Se existe um Deus, você precisa deixar que Ele seja Deus na sua vida. Depois, nós dizemos que Ele é Deus e que Ele é Pai. O que é um pai? É aquele que zela, é aquele que protege, é aquele que cuida, é aquele que observa, é aquele que está atento a todas as necessidades dos seus filhos, ou não? Depois que você diz que Ele é Pai, você diz que Ele é um Pai, que Ele é um Pai todo-poderoso. Se Ele é todo-poderoso, tem alguma coisa que seja impossível para Ele? Não. Então, por favor, viver a fé também é se lançar em Deus sem medo, sabendo que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele é todo-poderoso. Agora sim nós podemos entrar no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje encerra as parábolas do reino. Durante 2 semanas, terceira com essa, nós escutamos as parábolas. Pergunta: quantas são as parábolas do reino? 7. Quantas são as parábolas do reino? 7. Há 2 semanas atrás, nós escutamos a primeira parábola, que foi a parábola do semeador. Na semana passada nós escutamos mais 3. A parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Hoje nós encerramos as parábolas com as 3. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola preciosa e a parábola dos peixes, da rede lançada ao mar. Pegue o seu folheto. O texto começa dizendo: naquele tempo, disse Jesus aos seus... Isso aqui não é para todo mundo. Uma coisa é Jesus falar para a multidão, outra coisa é Jesus falar para os discípulos. Então começa a primeira parábola. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra. Olha o verbo, o homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele terreno, aquele campo. Segunda parábola: o reino dos céus também é como um comprador que faz o quê? Procura pérolas. Qual é o verbo que se utiliza aí? Que procura pérolas preciosas.
Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e faz o quê? E compra aquela pérola. Aparentemente, as duas parábolas são semelhantes, mas em que elas diferem? Em que elas são diferentes? Nos verbos. Um é o verbo encontrar, o outro é o verbo procurar. Aqui a gente entende os dois tipos de pessoas que existem na face da terra. O primeiro tipo são aqueles que vão vivendo a vida de maneira distraída, dizendo assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Esse é o primeiro tipo de gente, que não se importam com absolutamente nada de igreja, de missa, de religião, de Deus, de oração, nada. Eles acham que já conhecem a Deus. Esse é o primeiro tipo de gente. O segundo tipo de pessoa são aqueles que praticamente a gente olha e diz assim: meu Deus, já nasceu buscando a Deus desde sempre. Meu Deus, essa pessoa parece que ela respira Deus. Não sei se vocês conhecem amigos ou parentes assim. Eu mesmo tenho uma tia que eu não me recordo, olhando para aquela mulher, lembrando daquela mulher, dela não buscando a Deus. Eu sempre lembro dela buscando a Deus. Agora vejam, o primeiro verbo é o verbo encontrar. O homem o encontra. Qual das duas pessoas, qual das duas parábolas somos nós? Aqueles que em um dado momento Cristo entrou na nossa vida, ou aquela parábola onde Cristo e a nossa caminhada sempre aconteceu na igreja? Qual dos dois tipos de pessoa é você? Aquele que encontrou Jesus em um dado momento da sua história e você disse assim: meu Deus, eu preciso me converter, eu encontrei a vida, ou então você que já tem caminhada desde sempre na igreja e nunca foi para o mundão. Qual das duas é você? Ou então tem algumas pessoas que dizem assim: nossa, padre, tem tanta coisa para eu aprender, eu passei tanto tempo longe da igreja e agora eu não sei nem por onde começar. Não sou batizado, não tenho a primeira comunhão, não sou casado na igreja, não tenho a crisma, não tenho a primeira comunhão. Ou então você pode dizer: graças a Deus, fui de igreja desde criança. Não importa se você pertence a um grupo ou a outro. O que importa é que você encontrou o tesouro escondido e a pérola preciosa. Padre, se uma pessoa se converteu há um mês e uma pessoa que já tem caminhado há 10 anos, qual das duas está mais firme na fé? A gente aparentemente vai dizer: a que tem 10 anos, é claro. Porém, ambas, repita comigo, ambas encontraram o tesouro escondido, a pérola preciosa. Essa é a grande questão. Encontrar a pérola preciosa, ter o tesouro escondido, encontrado. Tem algumas pessoas que às vezes participam de retiro ou de uma experiência de oração, que diz assim: ah não, eu vou lá e vamos ver o que é que vai acontecer. Mas a pessoa sai de lá tão impactada, é como se um rolo compressor passasse pela vida dela e ela dissesse: eu não posso mais viver a minha vida assim. E ela encontrou o tesouro escondido, ou melhor, ele foi encontrado por Cristo, como Paulo. Então não importa se você já caminhou com Cristo, como Pedro, ou se você começou a caminhar com Cristo como Paulo. Não importa. O que importa é que você tem diante de si um tesouro. Agora vejam,
aqui nos diz uma coisa: cheio de alegria. Repita comigo: ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Isso é loucura para quem não sabe que ali tem um tesouro. Imagina você no meio do matagal, você encontra um tesouro. Aí você volta para casa e diz assim: ei, mulher, encontrei um tesouro. Não fala nada para ela, né? A gente vai precisar vender tudo. Vamos vender a casa, vamos vender o carro. Mas para quê? Para comprar aquele terreno baldio lá. Tu é doido? Aqui é que está a incompreensão de quem não sabe por que nós fizemos renúncias. Aqui está a incompreensão de muitas pessoas que não entendem porque nós temos caminhada de igreja. Aqui está o X da questão de pessoas que não entendem o que é ser católico. Porque quando olham para a vida de um católico que leva a sua caminhada mais a sério, eles dizem o quê? Nossa, não precisa disso. Eu acho que você está sendo muito exagerado. Mas por quê? Porque eles não encontraram o quê? O tesouro escondido, a pérola preciosa. Isso aqui para nós, e para os carismáticos em especial, se chama batismo no Espírito Santo. Ou seja, você já tinha uma vida, você já conhecia a beleza, o Evangelho, já ouvia falar de Jesus. Mas uma outra vez, quando Cristo entra na sua vida, você é capaz de fazer todas as loucuras por Ele. Aqui nos diz o texto que o sujeito, ele vai, vende todos os seus bens. O que significa vender todos os bens? É estar livre, despojado de tudo. Quem encontrou Cristo, encontrou o seu maior tesouro. É por isso que, quando Pedro está diante daquele coxo que pede a Pedro uma esmola, Pedro olha para ele e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus de Nazaré. É como conta-se que Santo Tomás foi visitar o Papa Urbano VIII. E o Papa olha para Tomás e diz: Tomás, olha quanta riqueza. Olha Tomás em especial. Quantas coisas caras nesse lugar, nesse palácio. Eu não posso dizer, não tenho ouro nem prata. E olha tudo isso aqui. Então Tomás de Aquino olhou para ele e disse: se não podes dizer que não tem ouros nem prata, tu também não pode dizer, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Porque nós temos um apego às coisas materiais, ao nosso nome, ao nosso trabalho, à nossa família, à nossa rotina. Quem encontrou Cristo começa a fazer escolhas que os outros não entendem. Quem encontrou Cristo começa a ter uma vida e começa a levar uma vida diferente, que o pessoal observa e diz assim: mas você não era assim, você mudou muito. Por quê? Por que nós fazemos estas escolhas, mesmo que as pessoas ao redor não entendam? Porque nós encontramos um tesouro, porque nós encontramos uma pérola preciosa. E aqui eu preciso em especial falar das nossas missas de manhã. Vir à missa e receber Jesus no domingo, não é uma coisa maravilhosa? É o nosso tesouro, é a nossa pérola. Mas a questão é:
E se nós pudéssemos receber esta pérola, este tesouro, se você tem condições de vir à missa às 6 da manhã, por um tesouro que está diante dos nossos olhos, nós fazemos as maiores loucuras. Quantas pessoas, eu escutava hoje de um padre, sobem ao Everest só para entrarem nos recordes, e elas pagam entre 30 mil e 200 mil dólares. Para quê? Para qual esforço? Nenhum. No máximo um esforço de ser reconhecido pelo mundo, de ter uma foto no Everest. Mas a questão é, nós realmente fazemos escolhas pelos bens sobrenaturais? Nós realmente fazemos escolhas por aquilo que é sobrenatural? Por exemplo, final de semana, qual deve ser a nossa primeira prioridade? Ir à missa. Mas é sempre assim? Não. Quem não vive para Deus, vive para si. Quem não vive uma existência voltada para encontrar todos os dias este tesouro, esta pérola preciosa, vai ter o seu coração rastejando pelas coisas materiais: título, diploma, reconhecimento humano, aplausos. Quem não busca as coisas eternas está buscando tudo aquilo que é material, mesmo que diga que creia em Deus. Não se enganem. E por fim, nós chegamos à terceira parábola, a parábola da rede lançada ao mar. E nos diz o texto: como a rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Então saiba, dentro da igreja tem todo tipo de gente. Aqui nós nos lembramos da parábola do quê? Do joio e do trigo. Lembra? A parábola do joio e do trigo se dá em terra. A parábola que nós acabamos de escutar da rede se dá no mar. Mas a questão é, assim como em terra existe essa confusão de joio e trigo, assim também no mar existe essa confusão de peixes bons e peixes ruins. A questão é, quem é que vai fazer a separação? Somos nós? Não. Então nós somos ansiosos, em especial, em querer separar as pessoas em grupos. Mas a palavra está nos dizendo que quem vai separar os homens maus dos homens bons são os anjos. O que significa isto aqui? É que nós não precisamos estar ansiosos por usufruir de tudo aqui nessa vida. A nossa maior riqueza é quando chegarmos no céu e dizemos: Senhor, eu batalhei por Ti, eu sofri por Ti, eu chorei por Ti, eu busquei a Ti com todo o entusiasmo, com as minhas forças, com as minhas debilidades, com as minhas fraquezas, mas eu Te busquei. E o versículo final termina dizendo: compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Não espere que os de fora, aqueles que não têm caminhado, aqueles que não fizeram uma experiência como você, um encontro pessoal com Cristo, entenda as suas opções. Não espere que os de fora, aqueles que não vêm à igreja, entenda o que você fez, as decisões que você tomou de optar pelas coisas sobrenaturais. Eu já disse centenas de vezes: não busque conselho em gente que não tem caminhada de igreja, porque só são ideias de jirico, são ideias de pessoas que não têm fé. E termina o texto:
Repita comigo para você acordar. Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus. Aqui termina o discurso dizendo: você pode ter os maiores conhecimentos, você pode ser PhD, você pode ser doutor, mas aqui na igreja você sempre terá que ser um discípulo. Tem que ser discípulo. Se torna um discípulo do reino dos céus. É como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Algumas pessoas podem perguntar: mas padre, ele não poderia simplesmente pegar aquele tesouro que está ali e ninguém sabe e levar para casa? Ele não poderia pegar aquela pérola preciosa que está enterrada ali, que ele encontrou, que ele viu, e tirá-la e levá-la? Não, ele não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque aqui é uma imagem, repita, uma imagem da igreja. Ou seja, você precisa vender todas as coisas e estar onde está o tesouro. Você precisa vender todos os seus bens e estar onde estiver a pérola preciosa. Não é para sair com a pérola preciosa e dizer: ah, eu encontrei Jesus. E onde você encontrou Jesus? Foi na igreja. Não é separado da igreja que nós vamos querer ter a experiência com Cristo. Não é separado da igreja que nós vamos querer ter a pérola preciosa na nossa posse. Não. É por isso que, se você encontrou Cristo, a sua experiência, ela precisa estar dentro de uma comunidade chamada igreja. E assim nós encerramos as 7 parábolas do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.